lá na questão 84, que é o capítulo 1 do livro 2, né? Para quem está acompanhando aí, sobre os espíritos, lá no subtítulo Mundo Normal Primitivo, questão 84. Hoje nós vamos estudar a questão 84, 85, 86 e 87. Combinado? Aline, boa noite. Então vamos lá. Pessoal, pega o livro dos Espíritos aí, questão 84. Eu vou fazer uma leitura e aí a gente vai comentando então de acordo com a análise que Miramês faz sobre essa questão. Combinado? Vamos lá então. O subtítulo aqui, Mundo Normal Primitivo. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, olha só, os espíritos constituem um mundo à parte. Os espíritos estão, onde eles estão agora, eles estão à parte de nós, estão longe, estão em algum lugar distante, fora daquele que vemos? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então constitui um mundo à parte. Vamos entender isso melhor? Eu acho que a análise que Miramês coloca para nós aqui ajuda a gente a entender bem essa colocação que Kardec faz e como ele também recebe essa resposta. Quem tiver o livro aí e quiser seguir comigo, eu já estou aqui no Filosofia Espírita, estou lá na página 242, capítulo 33, né, do volume 2, O Mundo dos Espíritos. Então aqui, pessoal, esse texto vai ajudar a gente a entender o que foi essa resposta, né? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas constitui um mundo à parte. Vamos entender melhor isso? Olha só, então, o que a gente vai começar a entender aqui. Quem tiver com o texto ou com o livro, quiser acompanhar, lá no segundo parágrafo, já vou para o segundo parágrafo direto, para a gente poder, então, ir analisando bem. Olha só. Olha o que Miramês diz aqui para nós. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que deve fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. Olha só, graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes, então, da sua situação, né, dessa grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, e não longe, como a gente vê muito, né? Às vezes afasta e não aproxima, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. Olha que bonito, os dois planos trabalharem juntos. Então, pessoal, logo nesse comecinho aqui, olha como que Miramês coloca, né, essa diferença do plano físico e do mundo espiritual, do mundo físico e do mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos é mais real do que o físico, né? E por vezes algumas pessoas duvidam, às vezes até nós duvidamos de algumas coisas, né? Que a gente lê, que a gente estuda. Outro ponto interessante que Miramês coloca aqui pra gente é com relação à doutrina, né? A doutrina dos espíritos, graças à doutrina, eles estão mais conscientes dessa grande verdade, né? Então, a doutrina espírita, além de nos ajudar, nós encarnados, ajuda também os desencarnados a entender, né, toda a magnitude, a existência do mundo espiritual. Quer dizer, o espírito entende que ele não morreu, que ele continua, né, que ele está vivo, ele é um ser indestrutível, ele continua a sua caminhada, né? Então isso também é uma forma de auxílio. Um pouco mais à frente, olha o que Miramês vai dizer também, que eu achei muito interessante. Agora já se sabe muito mais que antes. Com o advento do Espiritismo e outras filosofias que vêm surgindo por misericórdia de Deus para o esclarecimento dos homens. Não importa que neguem a existência de Deus e a sua magnânima bondade. Ele, sendo Pai, espera o crescimento do Filho e coloca
na escola da vida, no mesmo caminho, porque passaram os outros mais velhos. Somos todos iguais diante do Senhor. Né? Então, olha só, esse ponto aqui eu destaquei ele para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Quando ele fala que não importa que neguem a existência de Deus e a sua magnânima vontade. Pessoal, essa pessoa, ou o espírito encarnado, ou então o espírito desencarnado, se ele acredita em Deus ou não, né? Se ele acredita na vida espiritual ou não, Deus vai deixar de existir por isso? A vida espiritual, né? O mundo espiritual, ele deixa de existir por causa disso? Não, ele continua, né? Então não importa que neguem a existência de Deus, ou então a existência do mundo espiritual, né? Deus, sendo Pai, espera o crescimento, quer dizer, Ele nos dá condições do crescimento e todos nós passamos pela escola da vida. Então, tanto que é bonito, né? Então, somos todos iguais diante do Senhor. Então, se a gente tiver aquela ideia ainda de que há seres privilegiados, né? Tem espíritos que estão em uma posição porque Deus quis que eles estivessem nessa posição e nós não, a gente tem que começar a desconstruir isso um pouco dentro da gente. A gente tem que entender que nós somos criatura, né? Nós somos filhos de Deus. Então, se a gente achar que uns estão à frente de nós por privilégio, aí onde está o amor de Deus, né? Onde está a bondade, a misericórdia? Então, todos nós partimos do mesmo ponto. Ele diz aqui, somos todos iguais diante do Senhor. Então é um ponto também para a gente não se esquecer, para a gente não achar que a gente está em desvantagem. Não, nós estamos caminhando, uns estão mais à frente do que nós, outros estão mais atrás, e assim a gente vai seguindo, né? E aí ele continua aqui, os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com humildade que se acumularão celeiros de conhecimento por amor de Deus, para o despertar dos homens, de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promanaram e para onde devem ir, para a glória da vida e para a felicidade que o Senhor nos prometeu no seu seio de amor. Olha que bonito isso também, né? Então, olha só, voltando um pouquinho aqui, basta buscarmos com humildade, né? Esse conhecimento, pessoal, o conhecimento da vida espiritual, do mundo espiritual, ele vem chegando, né? Desde a codificação, a gente está tendo uma maior quantidade dessas informações, né? Desse conhecimento. São enormes. Então a gente tem que buscá-los, buscar com humildade, que ele está falando aqui. Porque aí sim a gente vai acumular muito conhecimento, celeiros de conhecimento por amor de Deus, para o despertar dos homens. E aí, o que vai acontecer se a gente realmente buscar esse conhecimento com humildade, né? A gente vai despertar, a gente vai entender, a gente vai reconhecer de onde nós viemos, de onde nós saímos da criação de Deus, somos filhos. Então nós viemos de Deus e para onde nós devemos ir? Para a glória da vida e para a felicidade que o Senhor nos prometeu. Então, se nós viemos de uma fonte, como que a gente vai fazer esse caminho de retorno a essa fonte? Com a evolução, com a melhora, com o despertamento que nós viemos viver aqui na Terra, né? E aí a gente vai ao longo da live falando mais sobre isso, sobre essa diferenciação, né, entre plano material, plano físico. Por que existe o plano físico? Então é uma curiosidade também que Kardec teve e também perguntou aos espíritos. E aí a gente vai avançando aqui, esses pontos vão aparecendo e é bem interessante a forma como ele questiona e a forma como vem as respostas e também os apontamentos que Miramês vai colocando para nós aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a questão 84? Fiquem à vontade. Qualquer coisa a gente vai avançando também, depois a gente volta, se surgir alguma dúvida, quem estiver lendo aí tiver alguma dúvida. Mas eu acho que a questão 84, ela tá bem colocada, né? Ela tá bem delimitada. E aí Miramês que foi aprofundando um pouquinho mais pra gente entender, né? Antes de finalizar aqui a questão 84, deixa eu dar uma olhadinha no comentário da Michele.
temos muitas vezes crenças que reduzem a benevolência do Pai. Isso mesmo, né? As nossas crenças, além de serem muitas vezes limitantes, elas cortam a nossa possibilidade de entender algo maior, né? Às vezes a gente se limita muito, a gente se prende muito ao material, ao que está aqui, ao que está ao nosso olhar físico, né? E a gente deixa aí de entender tantas e tantas situações, tantos e tantos acontecimentos da nossa vida, porque a gente não se abre para esse olhar espiritual, além do olhar material. Então acho que é bem isso que a Michelle está colocando para nós. Reduz a nossa percepção da misericórdia de Deus, né? Da benevolência do Pai para com os filhos, né? Antes de finalizar aqui a 84, eu vou voltar rapidinho aqui quando ele fala sobre a missão das religiões. De todo mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando os dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. E a doutrina espírita não faz isso, pessoal. Possibilita os dois planos, o plano material e o plano físico, trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. O quanto é importante, né, a prática na casa espírita, né, as reuniões, as palestras, os encontros, né, as atividades presenciais quando estavam acontecendo, né, a gente sabe que são importantes. E a gente sabe também desse intercâmbio que é incessante, né, o plano físico e o plano espiritual, trabalhando juntos para o bem, para a caridade, para o amor, para a benevolência, né, para a assistência aos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quando ele fala que as religiões deveriam, né, colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, a gente vê que realmente, né, se o intuito, né, fosse mais esse, com certeza os frutos, né, gerariam maiores frutos, eu acredito. Então, um ponto interessante que Miramês coloca para nós aqui, né? Vamos avançar para a questão 85. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Vamos avançar então, né? Pessoal, então olha só. Questão 85. Kardec pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Olha que pergunta. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Existe um mais importante do que outro? Um é principal e o outro é coadjuvante, será? Olha a resposta. O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então olha só, pessoal, esses dois adjetivos que eles usam aqui, né, que os espíritos colocam sobre o mundo espiritual. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. O que é pré-existente? Ele existe antes do mundo material, do mundo corporal, como ele está chamando aqui. Eu vou chamar do mesmo termo para a gente não se confundir. Então, mundo corporal, que ele está chamando aqui. Então, o mundo espiritual, ele pré-existe ao mundo corporal, certo? E além de pré-existir, ele sobrevive ao mundo material. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, pessoal, e a matéria, sei lá, né? Acontecer alguma coisa muito catastrófica, o nosso planeta desaparecer, por exemplo, o nosso espírito deixa de existir? Não, porque ele sobrevive. O mundo espiritual sobrevive, né? O mundo espírita, como ele está chamando aqui, sobrevive a tudo, sobrevivente. Então nós somos espíritos passando por essa experiência material, corporal, e vamos sobreviver quando a matéria falir. Quando a matéria não funcionar mais, o nosso corpo, e vai chegar um momento que ele não vai mais ter condições de funcionar, certo? E aí nós vamos continuar, porque o nosso espírito, ele sobrevive então à matéria, ao mundo corporal.
Antes de entrar na análise que Miramês faz sobre essa questão, eu vou ler aqui o comentário da Giovana. Olha só o que ela colocou. Sabemos que no mundo espiritual nada material importa. Se somos espíritos, qual a finalidade de aprender a resistir à vida material se não vou precisar de nada material lá e sim aqui? Eu acho que ao longo da live nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, tá, Giovana? Eu não vou abrir aqui agora, porque eu acho que as próximas questões elas vão explicando um pouquinho sobre isso. A matéria, ela é importante. Quando a gente começou a estudar lá atrás, lá no comecinho, o capítulo Formação dos Mundos, Formação dos Seres, a gente vê que a matéria ela foi, né, ela teve um início, ela foi se aperfeiçoando, ela vai passando por inúmeras transformações com a permissão de Deus, né? Depois, se você puder voltar, Giovana, um pouquinho, eu vou te dar a dica aqui. Lá na questão 29 até a questão 34, dá uma olhadinha nessas questões, vai ajudar também a entender esse ponto. Tá? A matéria ela é importante. Nós precisamos estar aqui para o nosso espírito aprender. E aí, ao longo do estudo, a gente vai aprofundando nesse ponto, tá bom? Se a dúvida permanecer, você me pergunta de novo, combinado? Então, olha só, vamos entrar no que Miramês falou aqui sobre a questão 85. Olha só. Ele vai chamar o capítulo, então, de O Mundo Principal, que é o mundo espírita, né? Olha só, pessoal. Ele vai começar dizendo assim. Dos dois mundos a que nos referimos, o principal é, pois, o espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo, que é o que os espíritos responderam a Kardec, né? Ele é constituído de matéria rarefeita. O que é a matéria rarefeita? Uma matéria menos densa, né? Mais leve, vaporosa. É uma densidade bem reduzida. O nosso corpo material é uma matéria mais densa. Já a matéria espiritual ela é mais rarefeita, né? Ele chama de matéria rarefeita. Capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos por estarem encarnadas. E o contato com a matéria os faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito. Isso é muito importante. Por que é importante a gente entender isso? Porque como a gente está aqui na matéria, reencarnado, e a gente não lembra que nós já tivemos outras experiências, outras reencarnações, enfim, realmente faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito. Muitos não acreditam porque não se lembram, não acham que não faz sentido, ou não tem nada a ver, né? Mas isso é um aspecto aí que a gente tem que transcender, né? A gente vai, ao longo das encarnações, aprendendo, evoluindo, melhorando, despertando, e aí essa matéria densa, ela vai tendo menos impacto, né? Ela vai ter menos... ela vai se sobressair menos com relação à matéria rarefeita, que é a matéria que constitui o mundo espiritual. Então vamos continuar aqui para a gente continuar entendendo. Olha só. Logo no segundo parágrafo, então, Miramês continua. O espiritismo, sendo o espiritismo uma filosofia religiosa e científica elástica, adotando o progresso como necessidade para a paz de todas as criaturas, a sua revelação é contínua. Quer dizer, pessoal, nós vamos aprendendo. Quanto mais a gente vai estudando, a humanidade vai melhorando, vai evoluindo, mais informações vão chegando para nós. Nós vamos tendo condições de compreender um pouquinho mais a cada passo. Isso aí a gente pode, se a gente voltar na história da humanidade, a gente percebe esse movimento, né? Imagine vocês lá na época de Moisés, depois de um tempo veio Jesus, e aí 18 séculos depois veio o Consolador, né? A doutrina espírita. Então são passos que a humanidade vai dando, então, que é então essa revelação contínua que ele está falando aqui. A sua revelação é contínua. Quanto mais nós vamos tendo condições de aprender, de entender, de despertar, mais a gente vai então entendendo melhor como funciona,
né? Os mecanismos que nos ligam ao plano espiritual e toda a sua dinâmica. Então, alguns não dão crédito porque acham que eu não lembro, eu não sei, e aí fica uma coisa, né, bem vaga, né? Mas como ele diz aqui, a gente vai então tendo essa revelação que é contínua. Se numa próxima vida, numa próxima existência, a gente retornar como espírita, pode ser que a gente, né, pode ser, né, não estou generalizando, mas pode ser que a gente consiga entender um pouco mais algumas coisas que já estejam ocorrendo no planeta. Ou então, se a gente não for espírita, mas se a gente já tiver o conhecimento prévio, né, que foi adquirido anteriormente, a gente vai também conseguir entender muitas coisas, mas talvez não vai usar o vocabulário espírita, mas o nosso espírito vai ter condições de entender aquela situação, entender o momento ali, e todo esse mecanismo de uma forma mais tranquila e dando cada vez mais um passo à frente, né? Nesse conhecimento, nesse adquirir de intelectualidade, de conhecimento, né, da existência infinita. Continuando aqui, eu acho que vai ajudando a gente a entender cada vez mais, né? Olha só, é bom que se observe quantas notícias já chegaram à Terra depois da codificação da doutrina espírita, em uma sequência grandiosa. E esses ditados estão sendo supervisionados pelos luminares encarregados de falar com os homens pelos processos da mediunidade. Fenômenos que, embora sejam de todos os tempos, evidenciam-se cada vez mais. Há, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, destacando os motivos educacionais dos seres, e há outras coisas que somente o tempo poderá revelar, obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem por sintonia nesses lugares abençoados. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando ele fala aqui com relação às informações que vão chegando, né? Sempre aconteceu, pessoal, esse intercâmbio entre o plano físico e o mundo espiritual. Sempre aconteceu. O que Miramês está reforçando aqui é que de um tempo, né, para cá, de séculos para cá, vamos imaginar que da codificação para cá, né? Isso se intensificou através da mediunidade, né? Que é um fenômeno que cada vez mais vem se evidenciando no mundo todo. E as pessoas vão tomando consciência, vão aprendendo, vão estudando principalmente, né? Que é muito importante, o estudo, o direcionamento cristão também, como a gente observa no Evangelho de Jesus com relação à mediunidade, e essas informações elas vão vindo, como esses exemplos que ele colocou aqui, né? Das cidades, das colônias, das edificações, das casas, enfim, vai chegando pra gente cada vez mais. É um assunto, de certa forma, meio polêmico, pessoal, porque tem algumas pessoas que, por aceitarem exclusivamente a codificação, elas não aceitam as informações que vieram depois, que é o que Miramês está dizendo aqui. Foi possível, então, vir mais informações depois. E algumas pessoas não aceitam, por exemplo, o fato das colônias, das cidades espirituais que a gente, né, tanto aprendeu aí, principalmente com a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que a gente vai entendendo como funciona todo esse mecanismo, como é a organização do mundo espiritual. E então algumas pessoas refutam porque não estão na codificação. Mas, olha só que interessante, isso que Miramês está colocando aqui é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque esse conhecimento ele foi propiciado depois também. Foi chegando, veio a codificação, lançou luz, né? Século das Luzes, século XVIII.
século científico, tantas coisas acontecendo, né? Aquele movimento todo. O espiritismo foi lançado à luz nesse momento de grande racionalidade do pensamento humano. Quer dizer, naquele momento foi propício, então, que a humanidade tomasse um maior conhecimento de algo que já sempre esteve aí, né? E a partir de então, pessoal, a humanidade deu um passo. Então, se ela deu um passo, ela, né, continua caminhando. E aí foi vindo outras informações. Alguns acreditam, outros não, aí acho que fica a cargo de cada um, né? Do que acha que deve lançar a sua fé ou então o seu raciocínio. Mas são informações que muitas vezes se confirmam, né? Porque elas vão aparecendo em vários lugares, em vários momentos. Então eu não acho que haja motivo para a gente duvidar ou para a gente questionar, principalmente quando vem de fontes tão idôneas, né? Como é o exemplo de Chico Xavier, né? Vamos continuar mais um pouquinho aqui na análise de Miramês. Olha só, lá na página 246 do livro, mais um pouquinho abaixo, ele vai dizer o seguinte: não tenhamos dúvidas de que estamos mais próximos dos homens do que eles pensam. Aqui ele está dizendo nós, né, do plano espiritual, eles, né, espíritos. Não tenhamos dúvidas de que estamos mais próximos dos homens do que eles pensam. Trabalhamos e vivemos no seio da humanidade, contudo, temos a nossa moradia, onde a vida manifesta mais vida e onde o amor se expressa com maior discernimento, desde quando despertemos para Cristo. Então olha que interessante, né? Trabalhamos e vivemos no seio da humanidade, quer dizer, os espíritos estão longe, estão num lugar separado da gente? Não, né? Trabalhamos e vivemos no seio da humanidade, contudo temos a nossa moradia, onde a vida se manifesta, a vida manifesta mais vida e onde o amor se expressa com maior discernimento. E aí ele vai continuar também, que eu acho interessante a gente continuar aqui para a gente entender esse contexto que ele está colocando aqui. Existem planos astrais inferiores, né, pessoal? Então, da mesma forma que vai existir o plano superior de espíritos, né, abnegados, trabalhadores do bem, da luz, ele vai fazer essa comparação aqui. Existem planos astrais inferiores com as mesmas características da Terra e muitos bem mais inferiores. Também ali se reúnem espíritos com seus iguais. Olha a lei da atração aqui, né, pessoal? Ali se reúnem espíritos com seus iguais. Se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Se buscamos luz, façamos claridade em nós. Se desejamos amor, esforcemo-nos no amar, para amar. Eis aí a chave da vida. A nossa felicidade depende de nós, porque Deus já fez a sua parte a nosso favor. O mundo espiritual é a nossa morada eterna. A física é transitória, olha só. O mundo espiritual é a nossa morada eterna. A física é transitória, como sendo estágio que buscamos para o nosso despertar. Eu acho que tem um pouquinho a ver com a pergunta da Giovana com relação à necessidade da matéria, né? Então aqui ele comenta um pouquinho, sendo um estágio, então, que a gente busca para o nosso despertar. Então nós temos ainda necessidade, como espíritos ainda errantes, vacilantes, devedores da lei divina, de estarmos nessa matéria densa para que a gente possa despertar os valores realmente que nos aproximam de Deus. Então isso vai levar o tempo de cada um, e aí a gente vai também tendo oportunidade de, conforme a nossa evolução, nosso crescimento, de reencarnar em planetas também com a mesma vibração, com o mesmo nível evolutivo, compatível com o nosso, né? Então, pessoal, vocês perceberam aqui o tanto que foi legal essa questão da lei da atração? Então, a gente vai entendendo que há reuniões de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E eles buscam seus iguais. Então, quando ele chama a nossa atenção aqui
Olha só, né? Ele fala que se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Então não adianta a gente querer a companhia dos bons espíritos, dos nossos mentores, né? Se a gente ainda tem muita dificuldade, ou às vezes a gente erra sabendo que a gente está errando. Então, se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Se buscamos luz, façamos claridade em nós. Se desejamos amor, vamos nos esforçar para amar. Então, pessoal, acaba que é uma busca nossa, né? Um esforço nosso. E, consequentemente, com o nosso despertar, com a nossa evolução, a gente vai, então, atraindo espíritos na mesma posição, na mesma intenção aqui. Então é um ponto legal que eu achei aqui sobre essa fala dele. E, claro, né, a morada espiritual, ela é a eterna. Então, pessoal, se a gente pensar aí, desde quando nós fomos criados como espíritos até hoje, quanto tempo, né? Quantas e quantas encarnações, quantos e quantos planetas que nós já passamos. Nós estamos aqui hoje no planeta Terra porque nós ainda temos necessidade, nós estamos vinculados a essa psicosfera do planeta Terra. O planeta está passando pela transição, não tá? E se a gente não evoluir, se a gente não fazer a nossa parte, se a gente não buscar, né, isso tudo que ele está dizendo aqui, a gente não vai conseguir acompanhar o planeta, a gente vai encarnar em outro planeta inferior. Não inferior, né, mas compatível com a nossa situação evolutiva, né? Quando ele fala o mundo espiritual é a nossa morada eterna, a gente consegue ter uma noção, né, de que realmente nós somos esse ser espiritual. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é a casca do ser, né? Isso aqui é a casquinha. Vai durar sei lá quantos anos, depois essa casquinha aqui vai deixar de existir. E o espírito? E o nosso ser imortal, a nossa individualidade? Para onde ela vai? Ela retorna para a nossa morada eterna, que é o mundo espiritual. E aí, em algum outro momento que Deus nos permitir, a gente volta a reencarnar com novas proposições, com novas vontades, com novos intuitos, talvez com mais clareza do que a gente quer, do que a gente precisa, com mais vontade de liquidar os nossos débitos, né, passados, com mais resignação para a gente passar pelas provas. E aí isso aqui é na matéria, né? A gente não vai evoluir no mundo espiritual, a gente vai passar por essa experiência que é a matéria, para que a gente possa então, essa experiência temporária, claro, né? Para que a gente possa então seguir a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada eterna. Quando a gente entende também a importância da matéria, a gente vai entender como esse estágio. Todos nós estamos estagiando na matéria agora, nesse momento. Existe uma pessoa no planeta Terra que não tem nenhuma vicissitude, que não está sujeita à enfermidade, a passar por alguma situação, por alguma prova. Existe alguém imune, pessoal? Então todos nós estamos estagiando nesse momento na matéria, no mundo corporal. E aí, assim que a nossa prova, o nosso tempo vencer, a gente retorna para a nossa morada eterna, que é o mundo espiritual. Então aqui a gente vai, né, entendendo esses dois mundos, como eles se complementam, né? Um veio primeiro, que é o espiritual, depois o corporal, e o corporal ele é essa alavanca para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, para a gente poder pensar sobre essas questões que tanto esclarecem a gente, né? Parece que dá um norte. Queria mandar um abraço para os nossos amigos da Mansão do Caminho, que está acompanhando aí com a gente. Muito obrigado pela presença. Eu quero ler o comentário do João aqui. Ele diz para nós aqui: é meio complicado a gente imaginar que pode ir para um mundo que a gente não conhece, né? Creio eu que a consciência já é um bom começo. Então, né, a gente já vai querendo aprender, querendo ter consciência
A gente quer aprender, a gente quer melhorar, não é, pessoal? Isso é um intuito que está dentro da gente. E a gente tem que despertar isso todos os dias, porque isso eu acredito que é uma forma da gente se comunicar com Deus. Quando a gente quer melhorar, quando a gente quer crescer, quando a gente não quer errar. Não é uma forma da gente se comunicar com o nosso Criador? E Ele nos dá as ferramentas para a gente aprender, para a gente... Foi o que eu falei lá no início, né? A maioria acho que não estava no comecinho, quando eu li a frase de André Luiz, quando ele fala sobre os recursos, né, da felicidade. A gente roga a felicidade, mas a gente se recusa a utilizar os recursos que estão à nossa disposição. E aí como que a gente vai? Qual é o caminho que nós vamos encontrar se a gente não utilizar? Então é um ponto muito importante para a gente direcionar o nosso pensamento, a nossa reflexão, a gente entender a nossa vida aqui na Terra como esse estágio. Esse estágio pode durar 50 anos, 80 anos, 100 anos. A gente não sabe. Conscientemente a gente não sabe, né? Mas o nosso espírito, ele sabe. Ele tem uma percepção. E nós, como estamos mergulhados na matéria, a gente não se recorda, a gente não sabe com exatidão, mas a gente se comunica, né? Através da intuição, através do estudo, através das nossas reformas, né? Da reforma moral, da reforma íntima, e por aí vai. A gente vai entendendo que faz parte, né, todo esse processo. E a gente também entende uma coisa muito importante, que é quando alguém muito próximo de nós retorna. Quando alguém muito próximo da gente, algum familiar, algum amigo, retorna para a morada eterna, que é a morada espiritual. E aí a gente vai tentar entender, né? A gente vai falar, nossa, a pessoa retornou, ela, né, passou por todas as situações que ela passou, tomara que ela tenha retornado de uma forma melhor, como ela tenha chegado, a gente espera sempre que sim, né? Então, e a gente entender esse movimento, né? Que nas próximas questões a gente vai falar também sobre esse movimento do mundo espiritual para o mundo corporal, né? Então é muito interessante a gente ter essa consciência que Miramês coloca aqui para nós. E aí ele vai finalizar, olha só, para a gente finalizar a questão 85, olha só o que ele fala. Deus separou um mundo do outro para o nosso bem, mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano, no sentido de conhecermos e a vida nos tornar cheia de esperança. Pessoal, quanto de esperança que a gente não adquire na vida da gente quando a gente tem consciência do mundo espiritual. Que a morte física, a gente não deixa de existir com a morte física. Não é algo que nos dá esperança, que nos move, que nos motiva a acertar? Porque se acabasse tudo, então a gente poderia fazer tudo de errado, a gente poderia fazer qualquer coisa de qualquer jeito, a gente poderia prejudicar as pessoas e ficar por isso mesmo, porque, né, depois que morrer acabou, né? E a gente sabe que não é assim. Então a gente tem esperança. Por isso que Jesus chamou, né, de Consolador. O Consolador viria consolar então a humanidade no tempo devido. E aí vem a doutrina dos Espíritos, vem as vozes dos Espíritos do Senhor nos consolar, nos mostrar o caminho, né? Nos dar esperanças no futuro. Nós temos uma vida que nos espera depois dessa vida. E a vida futura, ela vai ser consequência da nossa vida de agora. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente vai entendendo o quanto a doutrina espírita nos desperta a esperança, nos desperta a consolação. E essa consolação e essa esperança não fica só com a gente expande. É aquele familiar que ainda não tem o conhecimento espírita, mas que a gente conversa, a gente traz uma ideia nova, e aquela pessoa fica pensando, e aí ela se sente melhor, né? É alguma situação que teoricamente a gente agiria olho por olho, dente por dente, mas a gente para e pensa, opa, peraí, não é bem assim. Então, tudo isso que ele está trazendo aqui
é essa vida cheia de esperança que a gente tanto quer, né? Que a gente tanto almeja. Então que a gente tem essa... Tente ver a vida por esse lado, por esse ângulo, né? Olha só como ele vai terminar aqui então, pra gente finalizar. Ninguém pode negar em sã consciência que existe outro mundo extrafísico. Basta descobrir que o mundo material é pálida cópia deste mundo da verdade, que todos deverão conhecer ou reconhecer, sentindo assim a presença de Deus em toda parte e a força de Jesus Cristo no coração. Olha que bonito, né? Eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, eu nunca vi pesquisa sobre isso, que talvez o número de pessoas que não acreditem no mundo espiritual, mesmo que não dê nomes, né, não estude como a gente estuda, não seja tão claro e preciso nas informações como a doutrina espírita nos apresenta, mas tem uma vaga noção. Existe algo depois da morte. Então nós não somos apenas a matéria. Então eu tenho a impressão de que esse número de pessoas que não acreditam que haja a vida, né, após a morte, não haja um mundo espiritual, tenha diminuído. Eu espero que sim. Mas a gente, uma hora ou outra, a gente sempre vai se deparar com pessoas que não creiam, né, que não acreditam nisso. Mas eu acho, pessoal, que no fundo é um pouquinho só de observação. Se a gente observar o mundo, se a gente observar as coisas que estão acontecendo, se a gente observar minimamente, a gente vai entender que tem algo. Tem algo além, né? Não precisa nem ser Deus ou então algo... Não, mas existe algo além. E aí cada um vai investigar esse algo além. Cada religião vai ditar o que é, né, esse algo além. E a gente sabe que é Deus, que é a espiritualidade, que é os bons espíritos trabalhando, que é também a espiritualidade inferior, que também precisa de auxílio. E a gente sabe que os trabalhadores do bem estendem as mãos para ajudar, claro. E aí a gente vai entendendo melhor como funciona toda essa dinâmica. Deixa eu ler aqui o comentário da nossa amiga Betânia, aprendiz espiritista. Verdade, Edu, quando nos aproximamos de Deus e da espiritualidade, as boas intuições chegam sempre. É verdade, né? Então quando a gente observa a natureza, né, pessoal, como eu sempre comento com vocês aqui, quem gosta de observar a natureza, o céu, o sol, as estrelas, a lua, uma floresta, o mar, né? Seja qualquer que seja essas manifestações, a gente vai entender que tem algo tão grandioso ali, né? O que é esse algo além? Aí a gente vai, claro, buscar sempre, né? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 85? Ou a gente já pode avançar para 86? Fiquem à vontade. Vamos avançar então? Qualquer coisa a gente retorna então se tiver alguma dúvida. Tá bom? Então vamos lá. Questão 86. Kardec pergunta aos espíritos: o mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espírita? Olha só a pergunta. Eu acho que vai um pouquinho com o que a Giovana estava perguntando mais cedo. Giovana, vamos ver se é esse ponto aqui. Eu acho que é. Se eu não estiver enganado, mas vamos lá. Então, o mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim. Eles não são... Aliás, eles são independentes. Sim, eles são independentes. E, no entanto, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Então, olha só, a resposta dos espíritos é: eles são mundos independentes, o mundo corporal e o mundo espiritual. E, no entanto, sua correlação é incessante, quer dizer, eles se relacionam incessantemente e reagem um ao outro. Um está em permanente reação um ao outro. A gente consegue entender isso bem também, né?
Então, olha só, vamos entrar já no que Miramês vai apontar sobre essa questão, porque aí a gente vai comentando. Lá no capítulo 35 do volume 2, ele vai chamar de Os Dois Mundos, e aí ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa relação. Lá no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: aliás, antes de entrar no segundo parágrafo, deixa eu comentar com vocês rapidinho o que ele fala logo no comecinho aqui, que às vezes vai ajudar a entender melhor. Olha só. Falamos dois mundos, um material e outro espiritual, mas na verdade existem inúmeras esferas de vida no plano do espírito, de acordo com a evolução dos mesmos, e por vezes uma interpenetrando as outras. Então, o que quer dizer isso, né, pessoal? Se a gente pensar a matéria aqui como um ponto, olha só, aqui é o ponto, é o mundo espiritual e o outro é o mundo material. Se a gente pensar nesses dois extremos, o que ele está querendo dizer aqui? Que entre esses dois extremos há outras manifestações também, entre o mundo material e o mundo espiritual, há também isso que ele está dizendo aqui, esferas de vida no plano do espírito, em permanente evolução. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Olha só o que ele vai falar aqui. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem investir-se na matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Olha só como ele vai colocar: sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Tem hora que ele chama a atenção da gente, né? Precisamos do estágio na matéria bruta como porta do despertamento gradativo das nossas qualidades, e o mundo, de certa forma, está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece, mas é um motivo de trabalho e experiências para o outro na pauta das escalas espíritas, quer dizer, na pauta da evolução do espírito. Pessoal, então vamos voltar aqui um pouquinho para a gente comentar. Ele fala, né, que isso não nos compete, né? O espírito não poderia evoluir sem a matéria? A gente poderia evoluir sem reencarnar? Sem adentrar a matéria? Essa matéria grosseira que a gente reveste? Será que seria possível? E aí ele fala: isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Sendo Deus a inteligência suprema, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo que foi feito, nós necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição de adotar para julgar o Criador? Precisamos, eu acho que isso aqui responde bastante a gente. Nós precisamos do estágio na matéria bruta como porta ao despertamento gradativo das nossas qualidades. Pessoal, nós vamos despertar as nossas qualidades, né, na matéria. Então a matéria tem ela nos permite esse despertamento. Por isso que a gente sabe, né, que existe tantos e tantos milhões, bilhões de espíritos aguardando a sua chance de reencarnar. Seja aqui na Terra, seja em outros mundos. Estão aguardando a permissão divina para reencarnar, né? Porque eles sabem que é na matéria que eles vão despertar as suas qualidades, enquanto todas as suas potencialidades, na verdade, também, né? Todos nós temos enormes potencialidades, pessoal, mas só aqui nas vicissitudes da vida, né? Nas lutas diárias, cotidianas que todos nós passamos, não é porque um tem mais dinheiro, outro tem menos dinheiro, todos nós passamos por lutas infinitas.
E aí então, através dessas lutas, dessa vivência, da vivência dos valores do Evangelho, é que nós vamos então ter condições de despertar essas qualidades. Então, às vezes fica um pouquinho difícil da gente entender, mas cada um de nós sabe aquele ponto que precisa melhorar. Se eu tenho dificuldade, né, ele citou aqui mais cedo, né, os exemplos do amor, do estudo. Então, se eu tenho dificuldade no estudo, já não é um indício de que é um ponto que eu preciso trabalhar, que eu vim trabalhar aqui na Terra. Se eu estou passando por experiências que me conclamam o exercício de amar, não é porque eu preciso praticar esse exercício de amar. Eu tô pegando exemplos assim que estão vindo assim agora na minha cabeça, mas é pra gente pensar. Então, só através dessa experiência que a gente vai então despertando esses valores, a gente vai avançando, a gente vai superando, a gente vai fazendo as escolhas, a gente vai também liquidando os nossos débitos pretéritos, pessoal. Todos nós temos débitos pretéritos. A gente não está jogado aqui para ser, tipo assim, agora vocês ficam aí um pouquinho, depois vocês voltam. Não é assim não. Nós pedimos para estarmos aqui, nós fizemos um planejamento. Se nós não fizemos, mentores capacitados, instrutores espirituais do mais alto escalão fizeram esse planejamento por nós, e a gente então veio, com a permissão de Deus, vivenciar esse aprendizado, despertar essas qualidades no nosso espírito. Então é uma coisa também pra gente pensar, né? Acho que Miramês vai colocando as coisas aqui pra gente ir analisando, né? Pra despertar o nosso senso crítico. E uma coisa também que tá me vindo agora é com relação ao nosso livre-arbítrio, né? Nós somos máquina. Nós respondemos a uma programação, sei lá. Não, a gente tem a gente planeja, reencarna, e aqui a gente pratica o nosso livre-arbítrio. Então é outro ponto também pra gente analisar. E esse livre-arbítrio, ele vai ajudar a gente nisso, quando a gente direciona pro bem, pro amor, pra caridade. Se a gente direcionar isso bem, a gente vai despertar as qualidades, a gente vai quitar os nossos débitos, né, passados, e aí a gente vai evoluindo, a gente vai. Agora, se a gente simplesmente não se interessa, ou não quer saber, ou deixa com que o egoísmo e o materialismo fique muito acima disso tudo que a gente está conversando aqui, aí realmente a situação vai ficar difícil, mas por nossas próprias mãos, né? Por nossa própria escolha. Então eu acho que é isso que ele está querendo apontar um pouco para a gente aqui, para a gente entender esse despertamento gradativo, né? Então o mundo material, o mundo corporal, ele vai nos ajudar nisso, né? A Márcia Freitas colocou para nós aqui: a vida na carne é como um ano letivo. Assim como nos adiantamos, também podemos tirar nota zero e de vez ir à frente, andamos para trás. Então, assim, é legal essa imagem do ano letivo, né? É um passo que a gente dá. E aí, como o Chico bem falava, eu até comentei com vocês aqui algumas lives atrás, o Chico falava que Deus é tão misericordioso que ele nos permite quitar esses débitos que nós temos em prestações, né? A gente vem, reencarna, quita um pouquinho, depois a gente vem, reencarna, quita mais um pouquinho, porque nós não teríamos condições de resgatar tudo de uma única vez, porque são débitos pesados, né? Geralmente, né? A Michelle colocou para nós aqui: Edu, na jornada da evolução atualmente, estamos na nossa melhor versão? Olha que pergunta legal. Gostei. Eu acho que sim. Se a gente pensar em nível de escala, né, em nível de caminhada evolutiva, hoje, nesse momento, a gente chegou em um nível. Claro que nós viemos lá de trás, né? A gente foi avançando, a gente foi passando. Então,
Eu acho que é a nossa melhor versão até agora, né? A gente pode melhorar, claro, né? O intuito nosso é a melhora, é a evolução, é o crescimento. Então, de tudo que a gente passou, como a gente sabe que a gente não regride, né, pessoal? A Márcia brincou aqui, né, com relação ao ano letivo de andarmos para trás, mas a gente sabe que a gente não retorna. O que a gente aprende, o que a gente realmente conseguiu apreender no nosso espírito, a gente mantém, a gente não perde isso. Então, mesmo que talvez a gente tenha algumas dificuldades, mas o que a gente já conquistou, a gente consegue, né? A Márcia colocou aqui para nós, por isso a importância do amar e do perdoar, com certeza, né? E aí, pessoal, isso que a Márcia falou sobre o amar, né? Eu acho tão importante, porque se a gente pensar na humanidade como um todo, é uma coisa que eu sempre fico pensando assim comigo. Às vezes eu estou lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, e eu penso, se a gente olhar a humanidade, né, como essa família, né, completa, que está aqui reencarnada, né, cada um passando as suas lutas, passando as suas... Se a gente fosse pensar um motivo ou uma razão para todos nós estarmos aqui, estarmos reencarnados, estarmos vivendo nesse estágio corporal, uma coisa que eu acho que seria unanimidade assim com todos que estão encarnados nesse momento seria a gente aprender a amar. Isso aí não diz respeito à classe social, a nível intelectual, nem nada. É pura e simplesmente o verbo amar, a gente praticar o verbo amar, que é o verbo que o Cristo veio nos ensinar. Então todos nós, de alguma maneira, a gente veio para isso. E aí cada um está inserido dentro de um contexto, alguns estão reencarnados com desafetos de vidas anteriores que estão reunidos pela misericórdia de Deus para que a gente possa melhorar, para que a gente possa despertar, né? A nossa amiga Gi colocou para nós aí, Deus, Cristo e Caridade, acho que estamos na fase do despertar. Então, é isso mesmo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E é o que ele fala aqui, né? Despertamento gradativo das nossas qualidades. Então, aí sim é possível a gente... Quando a gente tem noção disso, eu acho que muita coisa passa a fazer sentido pra gente, né? E aí a gente vai querer aprender, nem que seja um pouquinho que a gente consiga com o ensinamento maior do Cristo, que é o amor, né? A lei de amor. Então fica aí sempre essa observação, né? Essa chamada para a gente poder então não se esquecer disso, né? Do porquê que nós estamos aqui de uma forma geral. Aí cada um, né? Tem uns que vêm cumprir prova, expiação, e aí cada caso é um caso. Mas de uma forma geral, vamos lembrar do amor, né? Todos nós viemos aprender a amar, pessoal. A gente ainda tem dificuldade, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Não podemos desanimar. A Rosana colocou aqui: amarmos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. É isso mesmo. Vamos fazer a nossa parte, né? A gente não vai conseguir de uma vez, mas com esforço, resignação e coragem a gente vai dar um passo importante ainda nessa encarnação. E aí, nas próximas que vierem, a gente vai estar um pouquinho melhor, né? Olha só, continuando aqui. Lá no parágrafo 4, tá? Miramês vai dizer o seguinte: não se deve pensar que por estar na Terra o espírito se encontra órfão da bondade de Deus. Olha que bonito, né? O Senhor está presente muito mais do que se imagina ou mesmo pensam os santos. Deus e seus agentes estão presentes na água que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Tão difícil a gente enxergar Deus quando a gente está passando pelas tribulações, né? Mas Ele está lá com a gente, firme. Ele, o Senhor, é a vida que pulsa em toda parte. Para ele ficar mais visível ainda, basta que busquemos encontrá-lo. E os meios acertados são
aqueles ensinados por Jesus Cristo. Quais são os meios, pessoal? Está no Evangelho. Quem aí lê o Evangelho, estuda o Evangelho, faz o culto no lar, está em permanente contato com esses ensinamentos que Jesus nos apresenta, que vai realmente nos direcionar, né? A gente vai caminhar rumo ao Pai, a gente vai encontrar o Pai, Deus, o Pai Celestial, através dos ensinamentos que Jesus nos coloca, né? E aí, deixa eu ver aqui. O que Deus fez está certo, e Ele ainda estabeleceu leis de modo a serem cumpridas. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade. Existe outro caminho, pessoal? Será que existe? Então, essa parte aqui eu achei bem emocionante, assim. Não se deve pensar que por estar na Terra o espírito se encontra órfão da bondade de Deus. Muito pelo contrário, né? Deus está dando força através dos seus agentes, né? Dos espíritos benevolentes que tanto nos auxiliam, tanto nos ajudam, nos orientam, nos intuem as melhores resoluções, né? Para que a gente possa vencer esse grande desafio da reencarnação, esse grande desafio do nosso despertamento. Não é simples, mas a gente sabe que Deus está com a gente, como ele fala aqui. Deus está em todas as partes, né? Na água, no ar, nos alimentos, nas trevas e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Então, nesse momento que a gente está passando, né, tantas tribulações ao mesmo tempo, essa situação da pandemia que a gente ainda está sofrendo, né, duros golpes, a gente precisa se lembrar, né, que Deus está com a gente também nesse momento, para que a gente possa ter forças para superar, para encontrar dentro da gente o que a gente pode fazer para diminuir aquele que está sofrendo mais do que a gente. Então, fica aí, né, a grande dica. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade. Mirabês coloca bem isso, né? Vou continuar aqui mais um pouquinho, aí a gente vai comentando. Olha só. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão. Olha só, entender o mundo corporal como uma outra dimensão do mundo espiritual. E vice-versa também, né? E aí ele fala aqui, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou uma outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência e, como filhos do seu coração, somos todos irmãos, interligados uns aos outros pela luz benfeitora do amor dessa mesma divindade. Lembrando o assunto desta mensagem, o mundo material poderia deixar de existir sem que o mundo espiritual se perturbasse, se, repetimos, Deus o quisesse. No entanto, se Ele fez os dois planos da vida onde habitamos, agradeçamos ao Senhor por tamanha dádiva e procuremos compreendê-lo até onde suportamos. Então, olha só, a gente agradecer a Deus por ter criado um mundo material para que a gente possa estagiar nesse mundo e evoluir, né? E crescer, e aprender, despertar as nossas qualidades que estão lá no fundo, né? Trazer isso à tona para que a gente possa, então, um dia, quando a gente alcançar o nível, o status dos mundos felizes, né? Dos espíritos puros, a gente comungar, então, da presença de Deus, nosso Criador. Muito bonita essa parte, né? Eu gostei bastante desse... Lembrando, pessoal, que esse aqui, por exemplo, eu falei quase o texto inteiro, né? Então, para quem quiser reler o texto, ler com calma, ler sozinho, às vezes a pessoa lendo, ela entende melhor, acessem lá o site o livro dos espíritos comentado.com, e aí lá tá separado pelas questões. Vocês já podem ir direto nas questões, clica lá na questão 86, que vai ter esse texto aqui completo,
para vocês acompanharem, lerem e estudarem também da forma como vocês acharem melhor. Tá bom? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a questão 86? Nossa, o tempo tá passando rápido, né? Agora a live não encerra mais em 1 hora, então tem que ficar atento aqui com o tempo. Mas agora a gente já vai entrar na última questão, tá bem tranquilo ainda. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. As dúvidas que estavam tendo lá no começo já começou a suavizar? Já começou a vir as explicações ou ainda não? O que vocês acham? Pode falar aí, pessoal. O João colocou para nós aqui: a matéria é compatível com nossa potência, né? A matéria, ela realmente... esse agente que Deus nos permite transitar para que a gente possa aprender, né, pessoal? A gente possa estagiar e tirar da melhor maneira possível, né? Não é pra gente errar. A gente erra, claro, né? Mas, assim, o intuito da nossa encarnação é a gente acertar, é a gente quitar os débitos e a gente retornar para a nossa morada eterna, que é o mundo espiritual, né? Ciência Cósmica Brasil, boa noite, quero convidar você para uma live. Oh, obrigado, a gente combina então, a gente conversa por direct. Combinado então. Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa? Já podemos passar para 87. Vamos lá, né? Vamos lá então, questão 87 no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Será, pessoal? O que Kardec está querendo saber aqui? Ele está querendo saber se os espíritos ficam em algum lugar separado da gente. Um lugar, ele chama de região determinada e circunscrita. Tipo assim, como se fosse um país, como se fosse algo distante que a gente teria que acessar, né? E olha a resposta então dos espíritos. Os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Olha só, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há aqueles que estão continuamente ao vosso lado, observando-os e agindo sobre vós, sem que o saibais. Pois os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos avançados. Então, pessoal, eu acho que está bem respondido aqui, né? Mas vamos analisar com cuidado aqui. Os espíritos estão em toda parte. Ah, Edu, se eu for num lugar assim, não vai ter nenhum espírito lá? Sinto dizer, né, pessoal? A resposta está bem clara aqui. Os espíritos estão em toda parte. E aí, o que vai determinar ali a psicosfera daquele ambiente, né? Vai estar envolta com espíritos da mesma vibração. Por exemplo, um lugar que esteja um lugar carregado, difícil, onde tenha talvez acontecido fatos muito lamentáveis que atraiam ali aquela fixação negativa. Quais espíritos que vão estar ali? Quais entidades que vão estar ali? Entidades que se comprazem naquela situação, naquele tipo de energia que está ali, né? Então, assim, só dando um exemplo disso, né? Então, olha só, eles povoam infinitamente os espaços infinitos. Há aqueles que estão continuamente ao vosso lado. E aí, pessoal, será que em algum momento eu estou sozinho o tempo todo? Né? Então, há aqueles que estão continuamente ao vosso lado, observando e agindo sobre vós. Então, dependendo da nossa vibração, do nosso estado, a gente se liga, né? A gente se liga magneticamente, fluidicamente com esses espíritos, tanto
Por exemplo, na hora da oração, da prece, né? Quando a gente se coloca para fazer a prece, a gente sintoniza espíritos bons pelo nosso pensamento. Agora, se a gente se entrega a outro tipo de situação, se a gente baixa, né, o nosso padrão vibratório, entra em discussões, ódio, disputa, enfim, desequilíbrio, as entidades, os espíritos na mesma vibração vão se ligar a nós. Então é uma coisa meio assim, facilmente a gente identifica esses momentos, né? Se a gente parar para pensar, eu perdi a cabeça, eu fiquei muito nervoso. Tá, a gente fica nervoso, e aí quem que a gente vai sintonizar? Quem que a gente vai atrair? Ao mesmo tempo, a gente pode também atrair os bons espíritos, né? Quando a gente está fazendo algum trabalho no bem, na caridade, exercendo alguma atividade na casa espírita, que é um lugar que a gente sabe que tem ali trabalhadores ali, né? Apostos, e é um lugar também protegido magneticamente para que aquele trabalho possa ocorrer da melhor maneira. Então a gente vai conseguir essa sintonia, né? Então a Betânia está falando aqui: quando fazemos o Evangelho no lar, nossa energia se renova, é verdade. Ontem eu tive uma experiência também muito bonita nesse ponto. O dia ontem para mim foi um pouco pesado, um pouco cansativo, muito calor, bateu um desânimo. Mas quando eu fiz o culto do Evangelho no lar à noite, eu melhorei bastante, sabe? Então é essa busca, né, que quando a gente percebe que não tá bem, eu não tô me sentindo bem, aconteceu tal coisa, ou então não aconteceu nada, mas a gente fica meio assim, é hora da gente buscar a oração, né, pessoal? Buscar a prece, buscar algum livro que tenha alguma mensagem, alguma coisa, pra gente sintonizar o pensamento de novo em algo positivo, em algo bom. E aí ontem eu consegui isso no meu culto, né, no culto no lar. E aí eu melhorei, assim, bastante, sabe? Me deu um up. Aí dormi bem, acordei bem hoje, tive um dia muito bom, graças a Deus. Então é esse esforço que a gente deve fazer, né? Vamos então à explicação de Miramês, pessoal, sobre essa questão. Vamos ver o que ele vai dizer para nós aqui. Capítulo 36 do volume 2. Há divisões no espaço para os espíritos? Os espíritos estão divididos no espaço? Estão separados da gente? Como é que é isso? Vamos entender um pouquinho aqui. Há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, nas quais a vida que levam é de acordo com seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos há um traço da nossa própria elevação espiritual. Olha que interessante. Em todo lugar onde estagiamos há um traço da nossa própria elevação espiritual, a nos mostrar o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, dando-nos sempre um pouco a mais como bênção do Criador. Estas divisões, né, que ele está dizendo aqui, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais. Para os espíritos puros não existem barreiras, e eles visitam todos os reinos como se fossem o seu próprio ninho familiar. Para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, aparando as nossas arestas e convertendo os nossos impulsos de ódio, ciúme, orgulho e egoísmo em amor àquele que se transmuta em sol e faz livre os sentimentos, para a caridade ter trânsito desimpedido com todas as suas nuances. Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Ele começa dizendo então que há divisões no espaço para os espíritos, nas quais, né, a vida que levam é de acordo com o seu estado espiritual. Então, há espíritos inferiores, há espíritos superiores. Aí, quando a gente for estudar lá na questão 100,
a escala espírita, a gente vai entender melhor isso que ele está falando aqui com relação a esses níveis, tá? A esses estados espirituais, melhor dizendo, né? Pra gente não falar nível, a gente usa então estados espirituais. E aí ele fala, né, que em todo lugar onde a gente está há um traço da nossa própria elevação e que nos mostra quem nós somos. E aí então a misericórdia divina sempre interfere a nosso favor, né? Outro ponto interessante, que ele vai explicar o que é essas divisões. Ele não vai só falar, está dividido, tem aquele grupo de espíritos inferiores, tem aquele grupo de trabalhadores que estão nas colônias, nos abrigos, nos hospitais. Ele não vai falar só isso, ele vai explicar, né? Essas divisões, como que prisão são transitórias, né? O que quer dizer isso, pessoal? Que de acordo com as escolhas, de acordo com as modificações que esses espíritos vão passando, eles vão transitando entre esses grupos. Vamos supor, por exemplo, tem um grupo de espíritos obsessores que estão perseguindo alguém. Um exemplo. E aí vamos supor que são 5 que estão perseguindo 1 ou 2 pessoas. E aí pode acontecer de um daqueles espíritos que estão ali se cansarem, eles não querem mais, eles acham que não tá bom, já passou, não quero saber disso mais, eu quero cuidar de mim, né? Eu quero ter acesso à minha vida, eu quero buscar a minha evolução. Eles podem ser também atraídos por algum exemplo, né? Podem, enfim. E aí, pessoal, eles deixam então aquele grupo que está obsediando os encarnados, ou então, né? E ele pode ser socorrido, por exemplo, por uma equipe espiritual que esteja prestando socorro. E aí ele é auxiliado, ele é tirado dali, ele é levado para tratamento, para acompanhamento. E ele vai ser esclarecido ali em muitos pontos. E aí ele pode, né, sair daquela divisão ali, passar para uma outra divisão, e em algum momento depois ele reencarna, enfim, ele continua a sua caminhada. Eu vejo muito nesse ponto. Se vocês estiverem vendo diferente, pode comentar comigo aí também, tá? Mas em busca de exemplos, me veio esse assim, pra gente comentar. Tanto é que Miramês fala aqui, né? O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio de se libertarem, né? Então eles têm essa possibilidade. E aí, vamos seguindo aqui. É de se notar que na Terra há igualmente muitas divisões, onde o inferior não tem acesso ao superior. E aí ele vai usar o exemplo nosso da Terra, né, pessoal? Olha só. Nós somos ainda tão divididos, né? No entanto, este pode transitar em todos os outros, né? Ele está dizendo com relação ao superior. Devemos buscar a superioridade que deve ser patrimônio comum de todas as criaturas, conquista de todos os seres pelo esforço individual. O que ele está querendo dizer aqui com superioridade? Eu até fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir ler. O que seria então essa superioridade? Devemos buscar a superioridade que deve ser patrimônio comum de todas as criaturas. Quer dizer que a gente tem que ser melhor que o outro? Que a gente tem que massacrar o outro? Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Então como que a gente busca essa superioridade que ele está dizendo aqui? Com bens materiais? Com bens morais? Com bens morais, né? Eu acho que é mais nesse sentido. E aí como que a gente conquista essa superioridade, então, moral? Através da vivência das leis de Deus em sua plenitude. E aí eu vou complementar aqui com relação ao Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, então, nos aponta o roteiro seguro para a gente seguir, então, nessa caminhada em busca dessa superioridade moral.
Então, se a gente lê aqui só utilizando a palavra superioridade, fica meio estranho, parece que ela fica fora de contexto. Então, por isso que eu quis explicar o que ele está querendo dizer aqui com relação à superioridade. E a Danúbia colocou aqui, reconhecendo os próprios erros, também é um sinal de superioridade, né? Superioridade moral. É um bem moral quando a gente consegue reconhecer os próprios erros e busca a modificação dos nossos passos para a gente melhorar, né? Deixa eu ver aqui mais qual é o outro trecho que eu queria falar. E aí ele vai citar os espíritos, né, com relação a essa organização. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se por vezes em sociedade, como convivem com os homens de maneira que muitos desconhecem. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos de ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corretas da vida. Se fecharem os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abrir-se-á, campo propício à manifestação das trevas, que também tem como moradia a terra, por ela ser o lar mais afeito às suas aspirações. Olha que dica que ele dá aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Ele vai falar sobre esses espíritos que povoam infinitamente, né? O infinito, o espaço infinito. Eles reúnem-se por vezes em sociedade, convivem com a gente, com os homens, de maneira que a gente até desconhece. E aí ele vai citar esse exemplo, né, pessoal, desses espíritos que estão ligados à Terra por compromissos que assumiram de ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corretas da vida. Então todos nós somos assistidos por esses espíritos que tentam nos ajudar, que tentam nos auxiliar. Sejam os nossos mentores, sejam os mentores das casas espíritas que nós estamos ligados, seja aquele amigo espiritual que está tentando ali ajudar a gente, né? Tentando passar alguma coisa, intuir algo positivo. E aí ele faz essa advertência, né? Se a gente fechar os nossos ouvidos para essas ideias nobres, a gente abre um campo, tipo assim, eu não quero fazer trabalho, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada. O que quer dizer isso? A gente está então fechando os nossos ouvidos às ideias nobres, estamos abrindo um campo, que ele está dizendo aqui, né? Um campo propício às manifestações das trevas. Então olha só a advertência, que as trevas também têm moradia, tem como moradia a terra. E ele fala aqui, por ela ser o lar mais afeito às suas aspirações. Então ainda tem, a gente ainda convive com as trevas, né? Porque ainda tem essas ligações. E aí ele continua, chegou o momento das mudanças. Olha só, nosso Senhor Jesus Cristo bate às nossas portas espirituais. Olha aquela imagem de Jesus batendo na porta, né, pessoal? Aquela imagem que é tão bonita. Pedindo-nos para mudar, ajustando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais, de sorte a nos libertar da ignorância. E para isso ele nos deixou como herança divina o Evangelho, contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. A convivência com a doutrina espírita em estudo permanente das suas consecutivas revelações fornecerá os meios e dará mesmo facilidades de se reconhecer quem são os espíritos mais ou menos livres e, pela viagem astral, poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos onde habitam espíritos. O tempo, sob a direção da divindade, conferirá essa oportunidade. Olha o tempo, né? O tempo, sob a direção de Deus, nos dará essa oportunidade. A vida é como uma flor, vai desabrochando
na sequência do próprio tempo. Então, a gente vai evoluir de uma hora para outra, de um dia para outro. Amanhã eu já vou... Não é assim. Não é semana que vem, não é daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. É nessa sequência que leva o nosso próprio tempo. Então, pessoal, essa imagem para mim é muito forte, essa imagem que ele coloca aqui. Jesus bate às nossas portas espirituais, pedindo-nos para mudar, ajustar os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais. Isso é muito importante. Por que Jesus reencarnou, pessoal? Foi justamente para isso. Para bater nas nossas portas espirituais e falar: meus filhos, acordem, né? Olha o manancial de luz, de bênçãos. Olha esse Pai, que é Pai de todos nós, que vela por todos nós. Vamos ao encontro dele, né? Jesus nos deixou como herança divina o Evangelho, contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. Bonito, né? Contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. Então ali o Evangelho, né, é a verdade divina que a gente vai encontrar. E encontrando a verdade divina, o que a gente vai encontrar, pessoal? Mais vida, mais luz, mais horizonte, mais esperança, mais consolação, mais equilíbrio, mais trabalho e assim sucessivamente, né? Achei também muito interessante quando ele fala a convivência com a doutrina espírita em estudo permanente das suas consecutivas revelações fornecerá os meios, né, para que a gente possa então ser um desses espíritos livres que possam transitar em todos os reinos, né, que tem condições que não vai ter limitação para transitar, né, como ele coloca aqui em outro momento. Então eu acho que tem mais um trechinho aqui pra gente finalizar, pessoal. Já tá no horário já da gente fazer a prece. Eu vou finalizar aqui rapidinho pra gente... Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento neste assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, pois tudo está pronto, esperando de nós o momento da decisão. Achei tão bonita essa parte. Tudo está pronto, esperando de nós o momento da decisão. Que decisão é essa? A decisão de seguir o Cristo, né? A decisão da gente vivenciar o Evangelho. A decisão da gente se dedicar ao estudo da doutrina espírita, porque quanto mais a gente estudar, mais nós vamos ter condições de acessar o conhecimento, mais vai ser disponibilizado para nós. Então, que a gente esteja pronto, né, pessoal, para essa decisão. Tudo está pronto, esperando de nós o momento da decisão. Jesus até hoje está esperando a nossa decisão. Vamos caminhar com Ele ou não? Vamos continuar errando porque a gente quer, errando por ignorância, ou então a gente vai buscar a verdade que está no Evangelho e vai seguir o caminho com Cristo. Cada um de nós tem que decidir, tem que escolher, tem que buscar, tem que crescer, despertar os valores que está dentro de cada um, para que a nossa vida se expanda, né? Para que a gente possa não só evoluir a nós, mas quem está junto com a gente, quem a gente ama, quem a gente compartilha a nossa caminhada, a nossa jornada, não é mesmo? Porque se a gente avançar e aqueles que a gente ama não avançar, ficar para trás, como é que vai ser? A gente quer ajudar, né? A gente quer que todos avancem juntos, todos caminhem juntos com a gente.
Então eu acho que a doutrina espírita nos esclarece muito essas coisas, esses pontos, para que a gente possa ampliar cada vez mais a nossa percepção, ampliar a percepção da luta, né, da bênção que é a reencarnação, e entender esse momento como um grande despertamento e uma grande oportunidade que a gente está tendo de chegar um pouquinho mais próximo de Deus, né? Pessoal, a Ruth tá aí. Ruth, eu não tinha te visto, que bom. O Evangelho é a maior riqueza para a humanidade, né? Com certeza. Tá aí os ensinamentos do Cristo aí para todos nós. Só a gente ler com atenção, com humildade e tentar vivenciar nas nossas vidas, né? O João colocou gratidão. Hoje comentei bastante para me manter consciente. Que ótimo, né? É bom a gente comentando porque a gente participa mais, João. Tô gostando de ver. É isso aí. Pessoal, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês no estudo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode me enviar por direct que a gente conversa. Já está no horário da gente fazer a prece, mas eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer a disponibilidade do estudo, a disponibilidade da participação de vocês no Telegram também, que está sendo bem legal. E vamos que esse mês ainda nós temos uma agenda aí bem bacana de lives pra gente aprender bastante. Vamos nos preparar pra gente fazer a prece então? Já que a gente tá no horário, né? Muito obrigado a todos que estão aí com a gente até agora, até esse momento. Vamos lá então, Danúbia, Ruth, Aline, Paladini, Aline Rodrigues, minha querida. Danúbia, o Telegram, só você ir lá na bio que tem um link lá para vocês se inscreverem, tá? Quem ainda não tá inscrito no nosso canal no Telegram, só ir na bio que tem um link. Tá bom? Isso mesmo, tem um link lá para vocês, é só acessar e se inscrever. Todo sábado a gente disponibiliza o estudo Páginas de Luz, tá bom? E aí vocês podem acessar durante a semana, o dia que for melhor. Beleza? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizando a nossa respiração, elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Mãe Santíssima, nossa querida Mãe, Mãe da humanidade inteira, Mãe Maria de Nazaré. Hoje vamos dedicar a Ti, serva de Deus, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores direcionamentos, para que juntos possamos unir as nossas vibrações de amor, os nossos pedidos, e entregá-los em Tuas mãos, Mãe. Mãe Maria de Nazaré, Mãe que nos amou e nos ama tanto ainda, Mãe que não abandona a humanidade, não abandona os seus filhos sofredores, Mãe que caminha conosco nas grandes dores da terra e também nas grandes alegrias do Evangelho de Jesus. Nesse instante, Mãe sublime de amor, rogamos a Ti bênçãos infinitas para os nossos lares, para os nossos familiares, nossos amigos, nossos seres queridos que estão se recuperando das enfermidades, travando lutas incansáveis pela vida, pela permanência com a bênção de Deus no plano terreno.
Pedimos a Ti, Mãe, socorra todos os Teus filhos que nesse instante lutam pela vida, clamam por mais uma oportunidade, ainda neste plano da vida. Pedimos também, Mãe, por nós mesmos, pelas nossas casas, pelos nossos familiares, por tudo que nos cerca, que possamos nos lembrar, Mãe Santíssima, do Teu amor infinito que jorra das mais altas esferas em direção a nós, em direção a todo o planeta. Pedimos ainda que as Tuas bênçãos salutares, que esse amor de Mãe envolva a todos nós, protegendo as nossas atividades, a semana que se inicia, este mês que está apenas começando, que possamos ter mais força para seguir adiante, que possamos nos lembrar constantemente do Seu amor, da Sua abnegação, dos Seus infinitos trabalhadores da luz que tanto nos auxiliam. A Ti, Mãe Santíssima, entregamos aquele pedido especial que só o nosso coração sabe, aquele pedido que Tu sabes, porque Tu és nossa Mãe. Aquele pedido difícil, mas não impossível. Sabemos que em Tuas mãos, Mãe, ele estará em bom lugar. Ele estará bem direcionado. E com as bênçãos de Jesus e de Deus nosso Pai, ele será analisado, ele será ponderado, e se tivermos merecimento, ele será atendido. E bênçãos infinitas jorrarão sobre todos nós, em formas de flores, em formas de muita luz. Derrame nesse instante, Mãe sublime de amor, sobre toda a humanidade, luzes infinitas de saúde, de equilíbrio, de paz, e que possamos estar contigo em sintonia, em vibração, mesmo nos momentos de maior dor, de maior sofrimento. E mais ainda, que possamos nos lembrar de Ti nos momentos de alegria, nos momentos de paz, nos momentos de saúde física e espiritual, com a humildade de agradecer a Ti, a Jesus, a Deus e a toda a espiritualidade que nos acompanha, tamanhas bênçãos. Nos dirigimos a Ti, Mãe, com muito amor, com muito respeito, com muita confiança de que em Tuas mãos o nosso pedido estará bem guardado. Aguardamos com fé, com esperança, de que Deus dará o devido encaminhamento sobre as bênçãos do Mestre, sobre as bênçãos dos Espíritos Consoladores que nos assistem nesta encarnação. Esteja conosco, Mãe Santíssima, Jesus nosso Mestre, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Vamos todos juntos, meus irmãos, realizar a prece
de Mãe Santíssima, em favor desse pedido que entregamos nas mãos dela. Vamos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muita luz, meus irmãos, muita paz, Danúbia, Caroline, Tânia, todos que estão acompanhando aí com a gente, Kátia. Semana que vem estaremos de volta. Lembrando que na semana que vem teremos 2 lives, uma na terça-feira, no nosso horário normal, às 8 horas. Nós vamos dar sequência aqui ao Livro dos Espíritos, da questão 88 até a questão 92. E na quinta-feira nós vamos fazer um estudo com nossa amiga Paula Viana, do perfil Semente do Amanhã, sobre o capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Então ela vai preparar uma aula pra gente super bacana. E na quinta-feira, dia 15, às 7h30, a gente vai estar sintonizado aqui para mais uma oportunidade de muita luz e de muito conhecimento. Tá bom? Lúcia, Helena, minha querida amiga, que saudades, muito obrigado pela presença. A Aline também, Caroline, Érica, Edileuza, João, Rosana, Paulinha, todos vocês que estão acompanhando aí. Edileuza, seja sempre bem-vinda. Nossas lives são todas as terças-feiras às 8 horas. Ontem eu postei a agenda aí, para quem não viu ainda, fica atenta, tá bom? Um abraço especial, meus queridos. Até semana que vem, com muita luz, muita paz nos nossos corações. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Tchau, tchau.